Olá, a paz do Senhor Jesus. Não, você não está no canal errado. Esse canal é BD com Eduardo, que eu ainda estou pensando, será que esse nome é o melhor nome para o canal? Mas vamos lá. Esse é o nosso canal. A gente tem o objetivo de falar da palavra de Deus, reflexões, aprendizado. O foco aqui é trabalhar o departamento de escola dominical, o assunto relativo à escola bíblica dominical. Mas eu quero fazer uma breve reflexão convosco. Hoje é um acontecimento marcante na história do Brasil, do nosso país e até do mundo, porque nós temos a notícia do falecimento do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que é conhecido, reconhecido pela maioria das pessoas como sendo o maior atleta do maior esporte, né? Sendo o futebol o esporte que mais movimenta, o maior dos esportes, e o Pelé reconhecido como sendo o maior da história do esporte, da história do mundo, dentro do contexto desse esporte do futebol. E muitos de nós crentes assistimos futebol, conhecemos e tal, gostamos, uns gostam mais, outros menos. É claro que tudo nessa vida nós temos que ter muito cuidado com como nós fazemos, como nós participamos, como nós nos envolvemos, né? Nós sabemos que nós precisamos ter muito cuidado, porque o cristão ele precisa ser diferença em tudo que ele faz, em onde ele do que ele vem a participar, e etc. E é interessante que não tem nenhum problema em as pessoas comentarem, reconhecerem, elogiarem, citarem o falecimento do Pelé, fazerem comentários, homenagem, etc. Eu particularmente não vejo problema. Agora é interessante que quando uma pessoa com um nome tal qual o do Pelé vem a falecer, a gente fica observando os noticiários, os comentários, as homenagens, e uma coisa chama a atenção. A forma com que algumas pessoas tratam, num sentido, com um jeito, com um sentimento que parece que vai além do normal, daquilo, principalmente porque nós que somos cristãos, nós entendemos que nenhum ser humano merece, independente de quem seja e do que faça, algo parecido com aquilo que nós precisamos ofertar, oferecer ao Criador do Universo, ao Senhor Deus. E parece que tem algumas pessoas que, quando tem alguns nomes de muito destaque, pessoas que eles gostam muito, seja na música, seja no futebol, em alguma área da vida, eles meio que endeusam aquela pessoa. E aí a gente vê algumas pessoas dizendo é o grande rei, é não sei o quê, é o maior nome da história do país, e aquela coisa toda. Não é uma questão de tentar diminuir o nome do Pelé e de alguma outra pessoa admirada pela maioria das pessoas. A questão é admirar, elogiar, citar, mas principalmente nós que servimos a Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, entendermos que nós temos que ter cuidado com essa questão de querer reverenciar, de querer transmitir a alguém, no caso o Pelé, algo que vá além da condição normal da vida do ser humano. Né? Por quê? Porque tratar de uma forma idólatra é um gravíssimo erro. Nós sabemos que é pecado, é um gravíssimo erro. Muitas vezes as pessoas tendem a reconhecer, agradecer, elogiar, homenagear mais ser humano do que Deus. Aí vem aquela reflexão de que muitas vezes nós somos ajudados por alguém e a gente lembra por muitos anos, fulano me ajudou muito, e às vezes a gente diz, fulano é a pessoa mais importante da minha história. Sendo que nunca alguém poderá fazer por outro alguém algo parecido com o que Deus fez e faz através do verdadeiro, do maior Senhor, Deus e Rei. Rei, não somente Rei, mas Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Pelé pode ter sido um grande nome, e outros que passaram na história do Brasil e do mundo, mas nenhum pode ser, ao menos, comparado com o Rei dos reis, com o Senhor Jesus Cristo. Esse sim merece toda a reverência, toda a homenagem, toda a lembrança, toda a citação por todas as pessoas. O que me chama a atenção é que alguns meio que estão como que adorando aquela pessoa que partiu. Mas aquela pessoa é só mais um ser humano, como pessoa, como criatura de Deus, igual a todos os outros, diante do Criador do Universo. Agora, o Criador, sim, tem que ter todo o nosso tempo, toda a nossa reverência possível, o melhor que nós temos para Ele. Jesus, sim, é o grande rei da história. Jesus, sim, é o grande rei
da humanidade. Jesus, sim, é o que fez a maior diferença e que tem a maior história entre todas as pessoas da história da humanidade. Ele, sim, é o ser humano da história, o homem a ser lembrado todos os dias, reverenciado todos os dias, homenageado todos os dias. É o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E me chama a atenção quando Paulo está falando de humildade, de exemplo de humildade, da necessidade de seguirmos o exemplo de humildade de Cristo. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Esse é o nome. Nenhum nome é tão grande quanto o nome de Jesus. Pelé e outros podem ser considerados grandes. Pelé pode ser considerado o maior da história da humanidade diante das pessoas. Mas a história de Pelé, por mais destacável que seja, ela não pode ser comparada com um pequeno trecho da história de Jesus. Tudo que Pelé fez é nada. Por mais que seja considerado grande, é nada diante da grandeza da história do mestre dos mestres, do senhor dos senhores, do rei dos reis, Jesus de Nazaré. Esse sim merece toda a homenagem. A esse, glória para sempre. Que Deus nos abençoe, que nós possamos observar, entender, reconhecer o quão marcante foi Pelé na história, mas que toda a reverência, toda a glória, tudo é para aquele que é o nosso Salvador, que nos deu o maior presente para a nossa vida, que mais impactou a nossa história, que mais impactou a história da humanidade, que faz o que ninguém pode fazer. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, deixe o like, inscreva-se em nosso canal e glória seja para sempre ao nome daquele que era, que é e que será para todo sempre. Este morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai e vivo em nossos corações. Ele é o nosso Rei. Jesus é o Rei dos Reis.